Muito bem, meus cumprimentos a todos aqueles que me dão muita honra e alegria em acessarem esta página, na qual, a cada quinta-feira, temos feito uma pequena incursão em termos concisos, como tem que ser, na área do direito notarial. Quero agradecer ao Colégio Notarial do Brasil, Seção do Paraná, em cuja presidência, nesse momento, se encontra o Dr. Renato Lana. Particularmente, estender esse meu cumprimento à tabeliã e presidente deste colégio paranaense, doutora Mônica Dalla Vecchia, pelo convite que me formulou para que eu escrevesse alguns pequenos artigos. Isso tem sido publicado a cada 15 dias no prestigioso sítio eletrônico desse colégio. E, igualmente, isto propiciou o surgimento desses nossos encontros aqui, quinzenais. A cada 15 dias examinamos um desses artigos, fazemos comentários e glosas, etc. E no intervalo, tratamos de outros assuntos. Quero saudar a todos que já estão aqui escrevendo. Para mim, muito obrigado. E peço licença para hoje fazer uma saudação especial ao desembargador Fábio Dalla Vecchia, do Tribunal de Justiça do Paraná, que tem sua autoridade na área das notas e dos registros, reconhecida até mesmo fora do território paranaense, é acadêmico lá no estado do Maranhão, na área do direito notarial e registral. Muito bem. Nós hoje vamos examinar um tema, começar o exame de um tema, e vou fazê-lo de maneira muito simples, muito periférica, como parece convir, para ir aprofundando aos poucos. Vamos tratar dos saberes notariais. Antes de nós tentarmos uma pequena aproximação acerca do conceito de saber, de sua distinção em relação ao verbo conhecer, eu queria situar o estado desta questão até meados, segunda metade do século XX. Nós havíamos respirado o século XX até pouco antes da metade desse século, 1945, 46, o clima do normativismo jurídico, ou seja, a ciência do direito estava numa linha antimetafísica, contra-metafísica, inteiramente positivista, e não havia ligação nenhuma, ou isso era propositadamente afirmado assim, entre lei e moral. E o direito estava reduzido inteiramente à lei. A partir do desfecho da Segunda Guerra Mundial, e o dado impressivo estão nos julgamentos de Nuremberg, embora uma corte seletiva julgou apenas alguns crimes, e crimes só praticados pelos vencidos, deixaram eventuais crimes dos vencedores à margem de julgamento. Mas o fato é que naquela corte sentou-se no banco dos réus exatamente o normativismo jurídico. Estava lá sentado, implicitamente sentado, significativamente sentado. Só que a verdade é que, embora destruído na sua crença mais expressa no ambiente teórico, no ambiente acadêmico, a ideologia normativista prosseguiu na prática. Ela prossegue até hoje. Existe um normativismo implícito em muitos dos nossos juristas no mundo inteiro, e de sorte que o chamado desporto predileto do final do século XX e do início desse século, entre os juristas, que é a chamada caça a Kelsen, Delenda Kelsen, levou a um resultado prático conflitante. Ou seja, na prática, os nossos juristas continuam frequentemente a ser positivistas. E nós hoje vivemos, ao lado do positivismo normativista, implícito, um positivismo judicial, que é tão positivista quanto o positivismo normativista. Muito bem. Os graus de crítica podem ser diferentes aqui e ali, mas o fato é que a essência positivista está presente em ambas as coisas.
Diante disso, veja qual é o resultado para a nossa consideração de hoje. O saber jurídico era meramente o saber da lei. Se nós apanharmos, eu fiz essa experiência durante o tempo que lecionei em graduação. Vamos pegar aqui o exemplo de uma cadeira que eu lecionei durante quase 10 anos, cadeira de Direito Penal, e grandes livros de autores brasileiros sobre direito penal, ao definir direito penal, começavam dizendo que o direito penal era a lei penal, era a norma penal. Ou seja, não entra em consideração o justo penal, nem o direito subjetivo penal, nem coisa nenhuma. Embora, quando se virasse a página depois dessa definição, lá se encontrariam algumas contradições, reconhecendo que era preciso que algumas normas são injustas. Mas se o direito é meramente a norma, não tem que discutir se é justo ou não. Isso já é uma outra questão. Para os positivistas, não tem cabimento. O fato é que o saber jurídico estava espelhado inteiramente, restrito inteiramente ao tema da lei. E depois o saber notarial também. O saber notarial, em rigor, se alguém quisesse definir, assim, é a lei notarial, a lei que trata das notas. Isso não corresponde, não tem o menor respaldo na realidade das coisas. E depois da segunda metade do século XX, começou uma reação no campo teórico para mostrar que os saberes jurídicos eram muito diversificados. Nós vamos tratar apenas de 4 ou 5 deles aqui, com alguns exemplos claros, para iniciarmos o caminho que provavelmente na próxima semana possamos concluir, de entendimento do que é efetivamente o saber mais específico do notário. Ou seja, começamos por essa afirmação. O notário não detém um único tipo de saber. Ele possui vários saberes na sua atividade, estamos falando do saber notarial. Ele possui vários saberes na sua atividade. Exerce várias funções relativas a esses saberes, como nós veremos. E um desses tipos de saber é o mais importante deles. Então, vamos tratar desse assunto. Primeiro, que distinção fazer entre saber e conhecer? Essa distinção ela é um tanto complicada, porque na linguagem comum, nós frequentemente trocamos essas palavras, saber e conhecer. Mas nós dizemos, se alguém me pergunta quem é fulano, já ouviu falar de fulano? Eu digo, eu sei quem é, e posso não conhecê-lo. Já eu conheço essa pessoa. Parece que é algo um pouco mais compreensível, ou seja, o objeto do conhecimento tem maior nota de compreensão. Isso guarda um certo relacionamento com a semântica e com o uso loquente das duas palavras, né? Saber e conhecer. Mas mesmo na doutrina, há uma certa hesitação para saber se é uma coisa ou outra. E às vezes há distinções de uso dessas palavras. Então, nós não vamos nos preocupar muito, mas à partida, apenas como um dado provisório, eu adotarei aqui exatamente a posição assumida por um notário, Juan Belletti de Guerçolo, que diz que a diferença entre saber e conhecer é que o saber não necessariamente é racional. Atuaria mais ou menos como uma espécie de gênero do conhecer. Nós temos saberes instintivos, temos saberes trópicos. Por exemplo, o saber andar é trópico, porque nós estamos caindo. Na verdade, nós aprendemos a cair. Andar é cair. Só que nós nos sustentamos colocando uma perna à frente da outra para não cair, fazer o apoio. Isso é um saber trópico. E há saberes instintivos. Um exemplo de saber trópico na natureza é, por exemplo, do girassol, que está sempre se movimentando para a direção do Sol. A gravidade nos leva a um saber trópico. Portanto, o saber teria um caráter mais amplo e não seria propriamente o mesmo que saber racional, especificado. O saber racional levaria, com seus vários tipos, a ideia de conhecimento, de conhecer. Mas nós vamos tratar aqui, usar essa palavra saber, independentemente da discussão da racionalidade ou não, da apreensão ou da percepção que se queira ter a respeito de cada um dos tipos do saber notarial, desde que nós possamos colocar na ressalva de um melhor exame ulterior
para uma classificação mais adequada, uma classificação com maior propriedade. Bom, tratemos aqui de exemplos, de situações que possam distinguir os vários saberes e vamos dar pequenos conceitos desses saberes, guardando um melhor aprofundamento para uma próxima reunião. Quando, por exemplo, a dona Semprônia, que mora sobretudo nas cidades pequenas, isso é muito comum, ela tem necessidade de fazer a aquisição de um imóvel, ela sabe que ela tem que ir a um cartório de notas. Ela provavelmente nunca entrou numa faculdade de direito, não tem a menor ideia do que é um livro matriz ou protocolo para a escritura notarial, não tem ideia dos requisitos necessários para se fazer uma escritura, mas ela sabe que tem que ir lá. Isso é o que nós chamamos muitas vezes de saber profano do direito. Esse é o saber comum do direito. Você tem uma certa ideia de que o direito, de que a juridicidade tem que ser realizada de um determinado modo. Tem-se a convicção da obrigatoriedade de um comportamento e da justiça de um comportamento. Esse é o saber comum que provavelmente é um dos mais importantes, se não o mais importante saber do direito. O direito não é feito para os que estudam em faculdade de direito, não é feito para os professores de direito, não é feito para os notários, para os registradores, mas é feito para a massa do povo. É feito para os homens em geral serem felizes. E, portanto, não teria sentido que não houvesse um saber comum do direito, ou que, por exemplo, os crimes só pudessem ser praticados por quem conhecesse o Código Penal. Há algo que diz respeito a esse saber comum. E esse saber comum é frequentemente apreendido, de algum modo, por força de uma lei natural. A lei natural é que nos leva, frequentemente, a compreender e ir compreendendo cada vez mais a ideia da juridicidade. Não propriamente da lei. Eu não sei muito bem o que diz a lei, o que diz esta norma, o que diz o regulamento, o que diz a portaria, mas sei que tenho que cumprir determinadas coisas, porque o direito me inclina a isso, e me inclina naturalmente. Portanto, há um saber, agora voltando ao saber notarial, há um saber comum notarial, que é o saber notarial do povo em geral. Eu disse que isso é mais comum nas cidades pequenas, porque nas cidades pequenas o notário tem aquela função do tabelião da aldeia, ele chama mais atenção do que nas cidades grandes. As cidades grandes correm o risco, por exemplo, a cidade de São Paulo, não sei, tem 30 e tantos tabelionatos, mas é uma cidade com 11 milhões de habitantes, sem contar a Grande São Paulo. É provável que haja pessoas que nunca sequer tenham pensado num tabelionato. Já numa cidade pequena, é mais comum que as pessoas saibam da ideia, da existência de um tabelião. Bom, prosseguindo. De par com esse saber comum, há um outro tipo de saber, que é exatamente o saber, digamos, mais extremamente oposto a este, ou distante deste, que é o saber filosófico notarial. Quando nós apanhamos um autor, por exemplo, como Valério Goetzow, como Rodrigues Andrade, para dar dois nomes, como foi José Castantobenhas, nós descobrimos que essa gente pensa o direito notarial em uma angulação universal, por princípios. Vai às causas do direito notarial, vai a seus princípios, aos seus fundamentos, aos seus pilares. Não necessariamente tocam em normas que seriam, por assim dizer, pontes ou intermediações entre esses princípios universais e as conclusões. Essa gente tem, portanto, um saber filosófico do direito. Como nós tivemos aqui no Brasil, bons filósofos do direito. José Pedro Galvão de Souza, provavelmente o maior dos filósofos do direito brasileiro, e outros houve, por exemplo, Miguel Reale. E alguns são vivos, como Tércio Ferraz Sampaio, entre outros nomes dentre muitos que nós poderíamos aqui indicar. Muito bem. Cláudio Letico, filósofo também de direito aqui de São Paulo, um pensador importante. Entre esses dois extremos, do saber comum e do saber filosófico, e, portanto, a gente nota a distância muito grande, enquanto um é um saber profano que não depende de fundamentos, quase como se fosse uma crença naquilo que se tem que fazer, o saber filosófico supõe-se que seja um saber que vai efetivamente aos princípios, às causas, discutir longamente os fundamentos de alguma conclusão universal. E vai buscar conclusões universais.
Entre esses dois pensamentos, nós temos outros. Do lado mais próximo do saber comum, o saber técnico. O que é um saber técnico do direito? É um saber de fazer, saber produtivo. Todo saber técnico ou poético é saber de produção. Produz-se alguma coisa com isso. Vamos lá, por exemplo, em homenagem aqui ao desembargador Fábio, falo isso porque ele conhece esse assunto, juiz de carreira, já passou pelo interior e tudo, e como juiz de primeiro grau viu muito isso. Ou seja, nós temos alguns escreventes em cartórios judiciais, ofícios judiciais, cuja função é contar prazo. Saber é técnico, meramente técnico. O desembargador aqui em São Paulo, que foi muito meu amigo, o desembargador Volney Correia Leite de Moraes, falava assim, é o saber de arrancar folhinha. Ele não tem que fazer outra coisa, ele vai arrancando as folhinhas, aqueles calendários que são de folha solta, e é o saber técnico. Se tem que fazer 15 dias, ele conta 15 dias. Se tiver no registro de imóveis, tem que contar prazo de 30 dias, ele conta 30 dias. Se houve algum incidente, se houve alguma coisa e ninguém falar para ele, não é ele que decide se o incidente, se alguma circunstância pode alterar prazo. Ele não decide isso. Quem tem que decidir é um outro tipo de saber. Também no cartório de notas isso ocorre. Imagine a seguinte situação, vou fazer um paralelo. Um juiz profere uma sentença muito bem fundamentada. Cita lá 15, 20 autores, apanha toda a jurisprudência de turno dos tribunais posteriores, cita fulano, beltrano, ciclano, coloca em letra maiúscula, etc., negrito, aquela coisa toda, e esquece da parte dispositiva. No final, quando acaba a sentença, termina, assina, e alguém vai dizer, doutor, o senhor não colocou aqui o fecho? Ninguém entende se ganhou ou perdeu a ação, porque o senhor não pôs. A sentença, tecnicamente, não está bem. Por mais que doutrinariamente ela seja fecunda, tecnicamente não está bem. A mesma coisa ocorre com a técnica, o saber técnico notarial. O notário precisa de técnica. Por exemplo, nós podemos ter um grande notário. Aqui em São Paulo nós tivemos, certa vez, um pensador do direito notarial digno de muito aplauso, Antônio Augusto Firmo da Silva. Tivemos no Brasil outros notários, e hoje ainda os temos, de grande nível. Então, vamos supor assim, essa hipótese de um grande notário, um grande doutrinador, conheça bem a doutrina do direito notarial. Falei do Firmo, porque o Firmo foi, a quem eu tive a honra de conhecer, foi presidente da União Internacional do Notariado Latino. Admitamos essa hipótese que um desses grandes notários saiba perfeitamente o que fazer, faz audiência notarial, ouve, aconselha, consegue construir tudo. E na hora de fazer a escritura, não assina. Não coloca, ou então não segue as fórmulas que tem que seguir obrigatoriamente. Isso é uma parte técnica. Uma parte técnica. Então, há um saber técnico. Não basta o saber doutrinário. Isso é um equívoco que às vezes a gente comete. E eu, às vezes, falo, as pessoas pensam que eu estou brincando e não estou. Quando me perguntam se eu prestaria concurso para registro de imóveis, eu digo, ó, eu não presto, porque primeiro que eu não passo no concurso. E segundo, que eu não sei ser registrador. Mas como o senhor escreve sobre o registro do ângulo da doutrina. É uma coisa diferente que tem que fazer. Eu contei essa história do ministro Orosimo Nonato, que foi um grande ministro, um grande jurista, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, em áureos tempos daquela corte, e certa vez ele ficou horas com uma carta precatória e não sabia o que fazer. Foi preciso que um escrivão se aproximasse da porta e dissesse em voz alta, sim, o doutor juiz só está colocando na carta precatória cumpra-se servindo de mandado. Ele não sabia fazer isso. É também sabido que grandes juristas, não foram bons magistrados. São funções distintas. Às vezes, é-se um bom filósofo, é-se um bom cientista do direito, mas não se é um bom prático. Porque muitas vezes esta prática, em parte, nós vamos ver já que há uma distinção a fazer, em parte envolve técnica. Precisa ter técnica para decidir. Não basta, pois, o conhecimento doutrinário, teórico. Então, essa é a questão. O notário também tem que ter o saber técnico. Tem, agora, um quarto tipo de saber notarial, é o saber científico. Aqui vamos dar um exemplo recente. A doutora Mônica Dalla Vecchia foi chamada para dar aula na escola da magistratura do Paraná.
graças ao conhecimento teórico que ela tem da matéria. É uma cientista do direito notarial, como há outros muito bons cientistas no Brasil. Não faltam bons cientistas do direito notarial no Brasil. Faltam obras de direito notarial, porque boa parte, para não dizer a imensa maioria desta gente boa, matéria de direito notarial, acabou se dedicando a outros ramos do direito, escreve sobre direito civil, processo civil, direito comercial, direito empresarial, etc., mas sobre direito notarial estritamente não escreve. Mas são bons em doutrina notarial. Bom, esse é o saber científico. Isso aqui é um saber científico que significa de ciência média. De algum modo, não é para confundir-se isso com a dogmática. A dogmática ainda é digamos, um apêndice do saber científico. Porque com a dogmática conclui-se do particular para o particular. Está-se no âmbito meramente do fato da lei. Ao passo que o saber de ciência média, embora conclua pelo particular, ou seja, observando a lei, o faz em caráter universal. Então, trata-se, depois, de uma ciência média. Aí sim, propriamente, se pode falar em ciência. Não há ciência do particular. O particular leva a outro tipo de saber, mas não é ciência. Então, é possível que alguém seja um bom cientista, saiba bem o saber da ciência notarial e não seja um bom notário. E pode dar também uma coisa diversa, ou seja, alguém que saiba bem a prática e não saiba a teoria. São saberes distintos e nós temos que fazer as discriminações convenientes. E, enfim, chegamos àquele saber que é o mais importante para o notário. O saber tipológico do notário é exatamente o saber prudencial, saber de prudência. Não é por menos que o direito possui, e amplamente se fala na expressão, jurisprudência, ou, que é o mesmo, prudência jurídica. Prudência do direito. Porque essa expressão, que no Brasil ela está muito desgastada, para não dizer aviltada, porque antigamente, quando se falava em jurisprudência, dizia-se que era um conjunto de decisões reiteradas e uniformes dos tribunais. Era isso. Depois se foi tirando a expressão reiterada e uniforme, e se foi tirando também dos tribunais. Hoje, jurisprudência pode ser uma sentença isolada de um juiz de primeiro grau, que é um juiz muito importante, é preciso que se diga. Não se trata aqui de nenhuma forma de pejoração do juiz de primeiro grau. Simplesmente jurisprudência não era isto. E não é até isso trai a palavra, porque a prudência exige experiência. Não pode ser uma experiência isolada. Existe uma certa reiteração. A prudência é hábito. Na doutrina clássica, a palavra jurisprudência compreende duas coisas: a doutrina e as decisões pretorianas, decisões dos tribunais. Portanto, fala assim, jurisprudência doutrinária e jurisprudência pretoriana. Portanto, jurisprudência doutrinária corresponde ao que hoje nós chamamos frequentemente de doutrina. E a jurisprudência pretoriana são os julgados dos tribunais. E a expressão jurisprudência é mais condizente com a ideia de doutrina. Tanto, por exemplo, que a grande academia que há em matéria jurídica na Espanha, presidida pelo rei de Espanha, chama-se Real Academia de Jurisprudência e Legislação. Jurisprudência aí significa doutrina, ciência do direito. E envolve também um pouquinho de filosofia, mas enfim, não é a jurisprudência dos tribunais. Bom, como, portanto, ponto médio disso, parece a ideia da prudência notarial. Aliás, é o título do meu pequeno livrinho a respeito deste assunto. O que é o saber de prudência? Saber de prudência que pode ser tanto por hábito, que é melhor, quanto por disposição, ou seja, um ato isolado, alguém que normalmente possa ser imprudente, pode, num determinado passo da vida, ser prudente. Mas o normal é que a prudência seja considerada como um hábito, como uma virtude. É um saber que diz respeito ao particular e diz respeito a uma situação que se aprecia
em nosso caso do notário, para uma determinada ação. Portanto, prudência está ligada à ação. Nós, na próxima aula, veremos um pouquinho mais sobre o conceito de prudência como hábito, mas agora vamos apenas indicar a sua designação, o seu conceito mais comum, sem aprofundá-lo. É clássico dizer-se que a prudência é a virtude de bem agir, é a virtude de uma ação singular, concreta, tal como ela deve ser feita. Então, se fala em recta ratio adibilium, ou seja, prudência recta ratio adibilium est, ou seja, a prudência é a reta razão de agir. Ela consiste, fundamentalmente, em um conhecimento de natureza universal, seguido de um conhecimento do particular, ou seja, o fato que deve ser objeto de consideração. E, a partir daí, se conclui, sobretudo, volto a dizer, em vista de uma ação. E assim é o notário. E assim é o registrador. Ou seja, ambos estão voltados a uma decisão particular. Assim é o juiz, o promotor de justiça. Ou seja, tem que decidir, ou o promotor denunciar, ou manifestar-se, sobre um caso. Ou seja, o juiz não tem que decidir, por exemplo, numa sentença, ou os magistrados de segundo grau em acórdãos, sobre conceitos, conceito de locação, conceito de hipoteca, não tem que decidir nada disso, tem que decidir sobre o caso. Hoje, quando parece que virou moda que as decisões têm que ser escritas largamente, com centenas de páginas às vezes, agora cabe tudo, mas faz-se doutrina, etc. Sentença e acórdão não são para isso, são para decidir casos. O juiz atua aí prudencialmente, é por isso que tem razão de falar-se aí em jurisprudência, porque é a atividade de prudência jurídica, decisão de caso concreto. E o notário é chamado a isto. Ele é chamado para resolver uma situação concreta, particular, do que está ocorrendo aqui e agora, por assim dizer. E não é para fazer doutrina. Claro que nós gostaríamos, que o modelo do notário perfeito seria aquele que, captando o saber comum do povo, ou seja, de algum modo tendo também ele esse saber e apreendendo o sentimento do povo, saiba a técnica, conheça bem as fórmulas e os modos de fazer, seja, na medida do possível, dotado de algum conhecimento filosófico, ou seja, que vá aos pilares, aos princípios, aos fundamentos do direito notarial, conheça bem a ciência do direito notarial e as ciências auxiliares, que não são só jurídicas, não é? Algumas ciências são jurídicas auxiliares, ciência do direito civil, ciência do direito empresarial, ciência do direito tributário, praticamente todo o direito vigente, porque o notário tem que lidar com tudo isso. Mas, além disso, outras ciências. Por exemplo, ciência gramatical. O notário tem que saber escrever, não é? Espera-se que saiba. Tem que conhecer gramática. Na medida do possível, olha, é interessante dizer isso, mas há mesmo uma estética, uma forma estética de escrever, um bom estilo de escrita, um bom estilo de apresentação. Tudo isso são ciências auxiliares, saberes auxiliares que devem ser também considerados pelo notário. Mas, fundamentalmente, o que ele deve fazer é ser prudente. Para isso, ele vai efetivamente usar toda a sua experiência, por isso mesmo que ele aprende ao longo do tempo, ganha a chamada experiência notarial, e vai atingir o ápice dessa sua manifestação, não como documentador. Esse é o problema. Ou seja, os meios tecnológicos, que são meios, não é? Nos têm levado um tantinho, de maneira precipitada, a considerar o notário e o registrador como documentadores, gente que faz documento. Não fazem documento? Fazem sim. Fazem sim. O juiz também faz documento, faz o acordo, faz a sentença. Mas eles não são documentadores por excelência. Eles são decisores por excelência. No caso do notário, o notário determina o direito. Um papel determinativo do direito. O notário realiza o justo, efetivamente, sob a forma da res certa, ou seja, da coisa segura. Ele realiza esse justo. E, depois de realizado internamente, o movimento, isso é uma ação, portanto, uma ação moral, de caráter imanente, ele produz um documento
que corresponda a essa sua decisão. Mas a decisão já foi tomada internamente. Isso que nem sempre se tem considerado, nem sempre se tem levado em conta. Perdeu-se muito. Os nossos tempos são tempos de rapidez, de extratos, formulários, preenchendo isso e aquilo. Não é que os formulários não tenham a sua relevância. Se formos buscar na história do notariado, vamos ver que os formulários foram muito importantes como resumos ou sinopses das práticas que deram bons resultados, que foram úteis e que moralmente eram justificáveis. Mas a função não é formulária. A fórmula é apenas depois na parte técnica para resolver aquilo para encaminhar a decisão. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu quero ir vamos pegar uma cidade aí do estado do Paraná, quero ir para Guarapuava, então tenho que pegar a estrada. Eu tenho que observar as regras da estrada, a velocidade, verificar se tem acostamento, onde eu posso parar, se há um posto para colocar gasolina no carro ou não. Mas essa não é a minha finalidade. Isso faz parte do caminho. O caminho deve ser o melhor possível, mas é o caminho. Minha meta está lá à frente. E aqui dá-se o mesmo. Ou seja, o notário tem de realizar um negócio, ou seja, concluir um negócio jurídico seguro, fundamentalmente. E para isso ele se vale da prudência dele. Ele é chamado a atuar exatamente porque é um homem, um jurista, um jurisprudente, e tem que dar a decisão prudente. E nessa função, o que sobressai no campo da prudência notarial é exatamente a virtude do cavere. Deve-se muito ao Valente Guerzolo, esse grande tabelião de nossos tempos, lá da Espanha, um dos maiores, provavelmente está entre os 5 maiores do mundo neste século passado. Deve-se muito a ele a circunstância de ter realçado, recuperado a ideia do cavere, que estava menosprezada nas indagações de direito notarial em todo o mundo. Bom, o que é propriamente o cavere, que o nome já está dizendo, que é a precaução, é precaver, né? Cavere já está no nosso idioma indicado aí, a raiz da palavra, do verbo precaver. Isso nós vamos ver um pouco melhor na próxima semana. Por agora, vamos ficar por aqui, porque penso eu que, embora periférica, a aula superficial, houve uma série de conceitos que não são habituais, não são usuais nas manifestações a respeito do direito notarial. Então, eu gostaria que pensassem sobre o que aqui se disse. Eu quero agradecer a todos os que ingressaram aqui. Doutor Renato Lana, estou vendo aqui, mencionei seu nome no início da aula. Doutor Fausto Mota, a doutora Adriana Tobias. Já voltou, doutor Rogério, ou ainda está visitando o livro? Doutora Paula Cassim, doutora Ann Johnson, doutora Mônica, quem eu saudei também. Já, deixa eu ver se tem mais gente aqui que aparece. Nem todo, doutora Laura, doutor Marco Costa Júnior, doutora Milena Santos, doutora Elane Bueno Alves. Essa moça que eu acho que é parente do Lincoln, não é? Depois me diga isso. Doutor Rogério, como vai? Estou vendo aqui o seu nome. Carolina Alice, Fábio Ocova, doutor Pedro Bragato, que sempre muito gentil aqui com a página. Flávia, Priscila, como vai? Doutora Ana Pérez, doutor Hilário Lula, grande advogado aqui em São Paulo, doutora Daniela Marques, doutor Flávio Macedo, doutora Aline, juíza aqui em São Paulo, grande juíza da Vara de Registros Públicos da capital, doutora Thaís Castelo Branco, acadêmica também como doutor Fábio, lá no estado do Maranhão. Muito bom. Provavelmente outros nomes eu terei pulado aqui, eu peço desculpas, mas aqui nem todos aparecem durante a transmissão. Eu espero que essa aula tenha sido de algum relevo e que possa servir para nós irmos recuperando um pouquinho a ideia de que o notário perfeito, essa expressão, tabelião perfeito, é muito conhecida essa expressão, não tem um modelo único.
mas ele nunca poderá deixar de ser alguém dotado de saber prudencial. Isso que nós vamos tentar ver na próxima aula, prosseguir com esta análise. Muito obrigado a todos, um bom final de noite. Hoje todos torcendo pelo Brasil, por favor. O Brasil estará representado no Uruguai por uma das suas instituições mais importantes. Muito obrigado.